Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje estudaremos as misturas entre soluções e também titulação. E aí, está preparado para aprender muita coisa na aula de hoje? Então fique aí, não saia do seu lugar, porque já vamos começar! Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas diariamente estamos realizando mistura entre soluções. Quando você pega aquele suco que estava na geladeira e prepara um novo, mas quer aproveitar o que estava guardado, faz uma mistura entre soluções diferentes. No laboratório também acontece isso com muita frequência, só que algumas dessas misturas acontecem com o mesmo tipo de soluto e outras com solutos diferentes. É o que vamos ver a partir de agora. Mistura de soluções. É possível preparar uma solução a partir da mistura de outras soluções. No laboratório de química ocorrem diversas situações em que são misturadas soluções do mesmo soluto ou de solutos diferentes. Vamos compreender cada uma dessas possibilidades. Primeiro, quando o soluto é o mesmo em ambas as soluções. Imagine uma solução que contém 20 gramas de hidróxido de sódio dissolvidos em 1 litro de água. A segunda solução contém 50 gramas deste mesmo soluto, também em 1 litro de água. Se misturarmos as duas soluções, observaremos que a solução final apresenta os valores de volume e massa correspondentes à soma de seus valores iniciais, isto é, 70 gramas de hidróxido de sódio e 2 litros de água. Desta maneira, a concentração final será 70 gramas divididos por 2 litros, ou seja, concentração igual a 35 gramas por litro. Analisando esse exemplo, podemos compreender que se misturarmos duas soluções de concentrações diferentes, obteremos uma nova solução com concentração intermediária às das iniciais. Para este exemplo, também poderíamos utilizar a seguinte fórmula. Note que a concentração final leva em consideração as concentrações das duas soluções anteriores, assim como seus respectivos volumes. Para a substituição dos valores nesta fórmula, é necessário calcular separadamente a concentração comum de cada solução. Feito isto, resta inserir as concentrações nesta fórmula, assim como os volumes. Então, assim como na forma anterior, a nova concentração depois da mistura das soluções será 35 gramas por litro. Esta fórmula é bastante útil em situações em que não se sabe a quantidade de soluto. Vamos ao exemplo. Se misturarmos 50 ml de solução a 3 gramas por litro de ácido clorídrico com 150 ml de solução a 2 gramas por litro do mesmo soluto, qual seria a concentração da solução resultante? Depois da inserção dos valores das concentrações e dos volumes de ambas as soluções, teremos um novo valor de concentração, igual a 2,25 gramas por litro. Vale destacar que este raciocínio pode ser utilizado quando se trata de soluções com valores de concentração molar, isto é, a concentração final é a média ponderada das concentrações iniciais. Analisemos uma questão que pede a nova molaridade de uma solução formada pela mistura de outras duas soluções, sendo a primeira 60 ml a 5 mol por litro e a segunda 300 ml a 2 mol por litro. A fórmula análoga à anterior é esta. Quando inserimos os valores das duas soluções nesta fórmula, encontraremos a concentração da nova solução, ou seja, substituindo os valores de concentração molar de cada uma das soluções, assim como os seus respectivos volumes, o valor da nova concentração molar será 2,5 mol por litro. Repare que este valor é intermediário aos das duas soluções iniciais, porém está mais próximo do valor da solução que apresenta maior volume, pois se trata de uma média ponderada.
Agora vamos analisar a situação em que as soluções apresentam solutos diferentes, mas que não reagem entre si. Neste tipo de mistura, não podemos simplesmente somar os valores, pois estamos falando de solutos diferentes. Para resolver isto, precisamos considerar cada um deles de forma independente, considerando uma diluição para cada solução inicial. Então, é só aplicar a fórmula da diluição para cada uma solução. Analise uma mistura de soluções com solutos diferentes. A primeira é constituída de 7 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água, e a segunda é formada por 8 gramas de cloreto de potássio em 200 ml do mesmo solvente. Calculando a concentração comum de cada solução, temos: para o cloreto de sódio, concentração será a divisão entre 7 gramas e 0,1 litro, ou seja, 70 gramas por litro, e para o cloreto de potássio, 8 gramas divididos por 0,2 litros, isto é, 40 gramas por litro. Em posse dos valores das concentrações e sabendo que se trata de uma mistura onde os volumes serão somados, poderemos aplicar os dados obtidos nas fórmulas de diluição de cada sal. Assim teremos, para o cloreto de sódio, a inserção do volume inicial e da concentração inicial, assim como o volume final para descobrir uma concentração final de 23,3 gramas por litro. Para o cloreto de potássio, o volume inicial, assim como a concentração inicial, são inseridos juntamente com o volume final para a obtenção de uma nova concentração igual a 26 gramas por litro. Como é possível observar, o processo é semelhante ao da diluição de uma solução. O volume final é a soma dos volumes de cada solução. Como são solutos diferentes, o cálculo deve ser feito de forma individual. A gente acabou de ver alguns tipos de mistura entre soluções que apresentam o mesmo soluto e solutos diferentes. Só que em situações onde os solutos reagem entre si, é o que vamos ver a partir de agora em titulação. Quem nunca viu no laboratório um experimento de gotejamento de uma substância que já se conhece a concentração em outra que não se conhece? Lembra daquela mudança de cor? Pois é, isso aí é uma análise volumétrica que conhecemos como titulação. Só que na titulação precisamos ficar atentos a um detalhe. É necessário conhecermos a reação entre os componentes, porque vamos trabalhar com as proporções de mols presentes na solução. Titulação. Uma outra circunstância de mistura de soluções é quando esta contém solutos que reagem entre si. Neste caso, deve ser considerada a relação estequiométrica da reação. Uma técnica que pode ser utilizada para se descobrir uma concentração desconhecida é a titulação, que é muito utilizada nas reações ácido-base. Com a titulação é possível calcular a concentração de uma das soluções por meio da relação de uma quantidade calculada do volume desta solução que reagiu. Os cálculos em titulação são feitos geralmente em concentrações molares. Vamos exemplificar. Uma solução aquosa de ácido clorídrico apresenta concentração desconhecida e precisamos calculá-la. Para tanto, poderemos utilizar uma outra solução aquosa, a de hidróxido de sódio, sendo esta com concentração conhecida. Montamos um esquema para a realização da análise volumétrica, onde o reagente de concentração conhecida fica na bureta, no nosso caso a solução de hidróxido de sódio. Já o ácido clorídrico será adicionado a uma vidraria chamada Erlenmeyer, contendo volume conhecido. A este frasco é adicionado um indicador de ácido base, que pode ser a fenolftaleína. Este indicador na presença de ácido permanece incolor, já em contato com a base, sua coloração é rosa. Quando as primeiras gotas de hidróxido de sódio vindas da bureta começam a cair no Erlenmeyer, que contém o ácido com o indicador, observamos uma mudança de coloração de incolor para rosa, mas logo retorna a ser incolor. Isso porque a quantidade de ácido ainda é grande em relação à de hidróxido de sódio, que começa a chegar. Com o tempo, o consumo de ácido vai aumentando e a coloração rosa vai prevalecendo até o ponto de não mais ficar incolor. Quando isso acontecer, teremos o ponto de equivalência ou ponto de viragem. Neste ponto, o número de mols de H+ do ácido é igual ao de OH- da base. É importante observar na bureta o volume da base gasto para se completar a reação.
Este volume é importante para ser utilizado nos cálculos que levarão à descoberta da concentração do ácido que se deseja encontrar. Vamos utilizar essa compreensão para calcular a concentração molar de uma solução de hidróxido de sódio. Sabemos que 50 ml desta solução reagem completamente com 15 ml de ácido clorídrico, contidos em uma solução a 2 molar. Como a concentração a ser encontrada é a do hidróxido de sódio, desta vez o adicionaremos no Erlenmeyer juntamente com a fenolftaleína, que em contato com a base fica rosa. Já na bureta colocaremos o ácido clorídrico, que tem a concentração conhecida. O procedimento agora é gotejar o ácido nos 50 ml de base até o ponto de viragem, onde a coloração rosa sumirá e prevalecerá o incolor. Isso porque os íons OH- da base serão consumidos pelos íons do ácido. Como a própria questão diz, o volume de ácido consumido na bureta será 15 ml. Quer dizer que este volume reage com os 50 ml de hidróxido de sódio para que a solução seja neutralizada. Sendo assim, para calcularmos a concentração da base, teremos que observar a reação sem esquecer da estequiometria. A reação balanceada é a seguinte: observe que a proporção indica que para cada 1 mol de ácido é necessário 1 mol de base. Então, o próximo passo é identificar a quantidade de mols de ácido contidos no volume de 15 ml. Para isto, basta utilizar a fórmula de concentração molar. Isolando o número de mols e substituindo os valores, teremos número de mol igual a 0,03 mols de ácido clorídrico. Como a proporção é de 1 para 1, teremos também 0,03 mol de hidróxido de sódio. Como o volume da base é igual a 50 ml, poderemos usar a fórmula da concentração molar para a base. Então, a concentração molar do hidróxido de sódio será 0,6 mol por litro. Pois é, chegamos ao final de mais uma aula de Química. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Então, bons estudos, fiquem com Deus e até as próximas aulas. Tchau!